Agora falando com você que está aí no mundo corporativo, que começou 2022 dizendo assim: olha, preciso dar aquela mudada na minha vida, preciso mudar de carreira, não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, preciso procurar um emprego novo, ou enfim, achar uma outra área para atuar. Eu tenho uma pesquisa aqui, que é do LinkedIn, que é isso, é a maior rede social profissional, não é, que leva em consideração as questões do trabalho, das carreiras, lideranças, que mostra que 49% dos brasileiros consideram mudar de emprego nesse ano. Então é quase a metade. Gente, a gente está falando de quase a metade das pessoas que trabalham no país estão pensando em mudar de carreira. E os dois principais motivos são a busca por melhores salários e o desejo por um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Só que o problema é que essa turma exatamente não sabe por onde começar a fazer essa transição. E aí tem dificuldade de preparação de currículo, dificuldade de ter um perfil atrativo para que você consiga chamar a atenção dos recrutadores. Tudo isso foi apontado, por exemplo, por 61% de todos os ouvidos nessa pesquisa como um obstáculo, não é, nesse processo. Então, para falar sobre o assunto, a gente vai conversar agora com o consultor de carreiras, Marcelo Jabbour. Marcelo, bom dia. Obrigado por estar falando com a gente aqui no Manhã CBN. Bom dia, Guilherme. Uma alegria estar falando com vocês. Jabbour, olha só, para mim esse dado ele fala muito, né? 49% das pessoas pensando em mudar de carreira. O que você vem acompanhando, o que você vem trazendo aí com as pessoas que você presta consultoria, com as empresas, com os trabalhadores, não é? É isso mesmo? O pessoal não está muito satisfeito, não? É exatamente isso. E, na verdade, também tem pesquisas aí de anos anteriores, inclusive anterior à pandemia, Guilherme, que mostra que mais de 60% tem um nível de insatisfação importante com a carreira que vive hoje. Quer dizer, então, esse dado de 49, pensar em mudar a carreira, não quer dizer que só esses 49 gostariam de mudar de carreira. Talvez esses estejam pensando de uma maneira um pouco mais concentrada ou dirigida, mas certamente tem um número de insatisfeitos com a carreira atual que talvez esse número aumentasse, né, de 49 para números ainda superiores. Então isso é bem natural. E a pandemia também serviu para as pessoas refletirem um tanto mais sobre a vida que querem viver, né? Você trouxe mais uma informação super importante, que é os dois motivadores, né? Uma a questão financeira, de ganhar mais dinheiro, e a outra é de associar uma vida profissional a uma vida pessoal que faça mais sentido. E isso, durante a pandemia, ganhou muita força, porque as pessoas perceberam uma outra forma, né, de viver a vida à medida que tiveram que fazer um trabalho em home office, passar a viver um pouco mais o âmbito familiar com volumes muito maiores do que viviam anteriormente, e tudo isso traz reflexão e é evidente que essa vida pessoal que se deseja passa por um ajuste também na vida profissional, né? Pois é, Jabbour, agora conversando, não é, com amigos, conversando com colegas e entrevistando as pessoas que estão dentro do mundo corporativo, consultores, em outras conversas que nós dois já tivemos, a gente percebe também, apesar da vontade de mudança, uma confusão muito grande, primeiro sobre em que atuar, não é, eu quero mudar de carreira, mas eu não sei muito bem para onde ir, o que eu devo fazer. Então, vamos começar do começo, não é? O que você diria para essas pessoas em dar o pontapé inicial? Tem um fator, Guilherme, que atrapalha muito as pessoas nesse momento, que é a ansiedade, né? Então, as pessoas pensam em mudar de carreira e entendem que vai ser passe de mágica. Então, assim, eu peço, inclusive, que as pessoas olhem para a própria carreira e percebam que para chegar no nível adequado de desenvolvimento na carreira que elas estão hoje, não foi do dia para a noite, né? Para aprender tudo o que elas aprenderam até hoje, para fazer o trabalho que já fazem, não foi em 1, 2 ou 3 meses. Às vezes é um ciclo de muitos anos, né, para ter boa capacidade. Com isso eu estou dizendo que as pessoas vão precisar esperar muitos anos para mudar de carreira? Não é isso. Mas é importante que elas percebam o seguinte: essa nova carreira exige quais características?
quais competências, né? Que tipo de investimento eu preciso fazer para seguir essa carreira, por exemplo, se for uma carreira solo de empreendedorismo, ou se for uma carreira profissional dentro de empresas de determinado segmento, com determinada atividade, o que é que eu preciso ter bem desenvolvido? Primeiro, para ter boa capacidade de performance mesmo, de rendimento, né? De fazer um bom trabalho. E depois, também, paralelamente, pensar o que eu preciso para ser visto como alguém com capacidade para ser recrutado, para ser selecionado para essa oportunidade. Então, assim, essa pergunta, Guilherme, ela é fundamental. Cada um de nós que tem esse interesse, perguntar o que eu preciso ter bem desenvolvido, né? Quais as características, as competências eu preciso ter bem desenvolvido para poder ter boas condições de rendimento, de performance nesse novo cargo e, claro, que paralelo a isso, também ser visto como alguém com capacidade para fazer um bom trabalho. Porque aí, na sequência dessa resposta, então o indivíduo percebe lá que ele precisa melhorar, por exemplo, num determinado idioma, ele precisa melhorar um conhecimento técnico específico, ou ele precisa melhorar a capacidade de comunicação, de relacionamento, né? Então ele percebe algumas competências que precisam ser melhoradas e a partir daí tem uma pergunta a ser respondida, uma segunda pergunta que é o que é que eu posso fazer para melhorar essas competências? Porque aí você vai percebendo que vem um plano de ação, né? Vai aparecendo um plano de ação e aí um caminho efetivo mesmo, né? Não só no âmbito das ideias, né, ou das emoções, mas mesmo na prática com o plano de ação que depois, claro, precisa ser executado. Não tem dúvida, Jabur. Agora, essa condição, esse primeiro olhar para si mesmo, identificar, ele precisa entender também que, como o próprio nome já diz, é uma transição, porque simplesmente as pessoas, a maioria delas, não é? E acho que eu não erro se eu disser isso, não tem simplesmente condição de parar tudo que está fazendo, sair do seu emprego atual para ir apenas se qualificar ou algo nesse sentido, né? Então pensar também em como você vai dosar, não é, o ofício ou enfim a profissão que você exerce hoje nesse processo de transição, né? Perfeito, perfeito. A imensa maioria, eu concordo integralmente com você, a imensa maioria precisa de pensar numa transição, até porque não dá para abrir mão por conta dos compromissos assumidos, né, do trabalho que se faz hoje, da receita que se tem hoje, para de repente, no estalar de dedos, né, pular de carreira. Então, isso é muito relevante. Pode ser que a pessoa, dentro desse contexto, perceba o seguinte, ela tem que reduzir carga horária de trabalho e, por consequência, muitas vezes até remuneração nessa carreira atual para poder se estruturar de uma forma mais organizada para a próxima. Algumas pessoas vão entender que conseguem, né, com a carga horária de trabalho atual, com as responsabilidades que existem atualmente, seguir trilhando esse plano, né, que eu citei anteriormente, para mudar de carreira. Para algumas pessoas, Guilherme, pode ser que ela enxergue que a carreira atual é, de alguma forma, inclusive, um trampolim, né? Uma passagem para a próxima carreira. Mas certamente é importante, e assim, o tema que você traz é de uma relevância danada, porque tem muitas pessoas que, de repente, jogam tudo para cima e depois a busca, evidente, porque as coisas não acontecem necessariamente no nosso tempo, né? Não é porque a gente quer o resultado em 3 meses que ele vai acontecer. Pode até acontecer antes, mas muitas vezes pode exigir mais tempo. E quando a gente está com as condições emocionais, até por estar com as condições financeiras, materiais relativamente equilibradas, nós somos mais pacientes, né? E mais perseverantes também naquilo que a gente se propõe. Mas se a pessoa joga tudo para cima, né? Não se organiza devidamente, não pensa nessa fase de transição, pode ser que em algum momento, por conta dos resultados não aparecerem naquele prazo, que a pessoa se perca, que ela fique demasiadamente estressada, né, emocionalmente perturbada, e aí não foque mais nesse plano novo. E aí não consegue trilhar esse caminho para o plano novo e também acaba deixando para trás a carreira que de alguma forma trazia atendimento de necessidades importantes. Marcelo, a gente poderia esticar muito esse assunto, tem muita orientação bacana para que você possa trazer para os nossos ouvintes, mas com certeza a gente conversa em uma outra oportunidade. Agradeço imensamente aí o seu tempo, a sua disposição, falar com o ouvinte da Rádio CBN.
Ótimo, Guilherme. É sempre uma alegria conversar com você e com toda a equipe aí da CBN. Um grande abraço.